Tá escurinho só, hein? Tá escuro. Galera, boa noite. Eu, Diogo Rodrigo, aqui da Personal Psicocare. Hoje é a nossa entrevista com o professor Oca. Deixa eu subir aqui ele. Vou chamar ele aqui. Apareceu. Não. Guardando o pessoal online. É só aceitar aí a solicitação. Foi. Olá, Diogo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Graças a Deus, tudo caminhando aí, início de ano letivo, Verdade. bastante trabalho, muitas adaptações, muitos desafios, mas graças a Deus tocando bem. Verdade. E como que tá lá a escola? Já o pessoal tá presencial ou tá online? Não, nós estamos naquele que chamam de fase híbrida, né? Que eu costumo dizer que o termo híbrido é meio complicado, que se você for ver no dicionário não tem nada a ver com isso, mas nós estamos com grupos de alunos tendo aula presencial e online ao mesmo tempo. Ou seja, com computador na frente e tal, aluno na sala e aluno em casa. Então começamos já a semana passada, tá? Estamos caminhando agora na segunda semana, nessa fase amarela aí, para aumentar o número de alunos. E vamos ver se, na sequência aí, se Deus quiser, retomaremos as atividades normais, né? Mas é uma nova fase, é um novo desafio, que agora você tem alunos presencial, em sala de aula, e alunos online. Então você tem que desenvolver um conteúdo que atenda os dois de uma forma igualitária. Mas é um desafio bacana, é legal. Legal. Mas agora, por enquanto, só na sala, né? Na quadra não, né? Não, por enquanto na sala, ainda não temos assim uma autorização para ir para a quadra, porque também nós precisamos passar por uma fase de preparação dos alunos, né? Porque os alunos, eles estão chegando na escola, por mais que tenha a orientação de distanciamento, de medidas de higiene e tal, eles são extremamente afetivos. E eles entendem uma prática de educação física que você acaba aglomerando, né? E, na realidade, você tem que passar por um processo de conscientização por parte dos alunos, para que eles possam, no momento que forem para a quadra, desenvolver uma atividade dirigida que não haja aglomeração, que não haja aquele perigo de contágio por conta de bolas, de utilização de bolas e tudo mais. E também tem um outro fato, que quando isso acontecer, nós vamos ter aluno, vamos continuar tendo aluno em casa.
Então nós temos que fazer uma atividade que seja propícia para quem está conosco na escola e para quem está em casa. Então, assim, é um desafio bacana, não só em relação aos conteúdos, como em relação a você conduzir de forma didática para que você possa atender os anseios e interesses de quem está em casa e quem está na escola. Verdade. E tá indo muita gente na escola ou a maioria está na online? Assim, de classe para classe varia um pouco. Nós temos classe com número no seu limite, e o pessoal em casa, e temos outras classes que tem um número menor e mais gente em casa. Né? Tá bem assim. Mas uma boa parte dos alunos, se você analisar de uma forma geral, estão indo bastante. Estão indo bastante para a escola. Desde os menorzinhos até o pessoal do ensino médio. Está tendo um público legal, porque na realidade foi praticamente um ano inteiro de aula online. Então a criançada aí, os alunos acho que já não aguentavam mais, primeiro ficar em casa, né? E ficar nessa situação de uma aula online. Então eles queriam mudar o ambiente, né? Ainda brinco muito com eles, né? Porque nós passamos praticamente um ano inteiro, mesmo não tendo cometido crime algum, nós ficamos em prisão domiciliar, né? Verdade. Então, ficamos presos em casa, eles também, e tivemos que administrar isso. Então, quando dá essa possibilidade de abertura, uma boa parte está interessada em voltar. E também tem uma outra situação, a necessidade das famílias, porque as famílias estão voltando à vida normal, com trabalho, com obrigação, com responsabilidade. E aí tem a questão da criança em casa, com quem vai ficar essa criança? Então, indo para a escola também é uma forma, de, além de atender às necessidades deles, também é uma forma dos pais ficarem tranquilos. Porque a grande preocupação, os pais saem. Se não tiver ninguém, a criança fica sozinha. E o risco, dependendo da idade? É um risco muito grande. Então, a volta, de certa forma, para muitos pais foi um alívio também por essa questão. Verdade. Deixa eu só puxar. Bom, galera, meu nome é Diogo Rodrigo, eu não me apresentei no começo, por isso não tinha entrado. A gente vai falar sobre 2 temas. Deixa eu só puxar aqui os temas. Foi só um quebra-gelo que a gente faz aqui. Só colocar aqui. Bom, o tema com o professor José Luiz Oca é sobre a formação de base ao profissional de futebol. E o outro é sobre a área de educação em relação à responsabilidade da família e da escola. Então, professor, você pode falar do primeiro tema primeiro, e aí eu subo algumas perguntinhas sobre esse tema aí, e depois você fala do outro tema e eu subo mais perguntinhas sobre esse outro tema aí. Fica à vontade. Tá ótimo. Tá? Então vamos falar sobre o futebol primeiro, é isso? Sim. Então, não sei se o pessoal que está nos acompanhando aí, você logicamente sabe, eu fui jogador profissional no Santos Futebol Clube lá no fim dos anos 70 ao início dos anos 80, tá? Comecei na base do Portuários, né? Pela educação física escolar, o professor me encaminhou para o Portuários, iniciei no Portuários, aí o Santos me convidou para a base do Santos, fui à base do Santos, aí cheguei até o profissional. Aí depois fui para 2 clubes, no Paraná, em Paranaguá, Rio Branco de Paranaguá, e aí o segundo em Araçatuba, e aí eu resolvi, com 22 anos de idade, parar de jogar futebol. Fiquei um pouco, até de certa forma, desiludido com a questão do futebol, mas com 22 anos, como eu subi muito jovem profissional, com 22 anos aí eu falei, não, chega. Estava indo para o último ano da Faculdade de Educação Física, e aí eu dei uma guinada nessa questão. Legal. Bom, a gente teve algumas perguntas aqui, eu vou puxar aí rápido.
Bom, a pergunta aqui é, eu vou falar o nome dele, mas ele é meu pai, tá? É, o Durval dos Santos, ele falou aqui, o baixo nível do futebol deve à falta de investimento nas bases, assim como o futebol feminino? Olha, como é que é o nome do seu pai? Desculpa. Durval dos Santos. Durval. Uma pergunta importante, mas ela é bem complexa essa resposta. Eu não entendo que esteja faltando tanto investimento. Pelo contrário, eu acho que o investimento está sendo mal feito em algumas situações. Tá? Por quê? Eu começo a traçar uma comparação até com a minha geração e a geração atual. E eu acompanho bastante, principalmente aqui em Santos, como todos sabem, eu trabalho no Colégio Santa Cecília, e um dos donos do complexo, né, é o Marcelo Teixeira, que é de uma família que teve, então, não só ele como presidente, o pai dele como presidente do clube, e tem uma política lá de bolsas de estudo para atletas lá do Santos e de outras modalidades também. Então, assim, o que eu vejo é que, infelizmente, alguns profissionais, de repente, estão descaracterizando o principal, que é a formação do garoto na base, não dando possibilidades para ele desenvolver as suas habilidades. Quando o seu pai faz essa pergunta, o Durval fala em baixo nível, o que acontece? Essa política de formação, ela acabou ficando tão complicada que ela começou a tirar essa capacidade do aluno, da criança de desenvolver as habilidades. Então começou a formar um jogador que nós chamamos assim, quadradinho. Não, tudo bem, porque tem um esquema tático, tem toda aquela questão, mas e a formação? O atleta correr com a bola, passar a bola, correr de cabeça erguida, fazer um desenvolvimento de fundamentos, fazer com que essa criança desenvolva a questão, inclusive, de drible, aprender a bater na bola, enfim, muitas coisas, de certa forma, ficaram um pouco de lado nessa questão da formação, e o atleta, porque no momento da história, o que aconteceu? O Brasil, depois de 1970, que foi campeão na Mundial, com aquela equipe fantástica, né? Só craques, né? Passou por um período de falta de títulos. E aí começaram a achar que o melhor modelo era o modelo europeu. Aquele jogo meio mecanizado, sabe como é que é? Passe meio... Então, aí entenderam-se, aí começaram a achar que o jogador alto era o jogador... Então começaram a ver biotipos de jogadores, então começaram a trazer o que se fazia na Europa para o Brasil. Não que esteja errado, mas você tem que contrabalançar e entender o brasileiro, a forma como ele é, o atleta, como ele é formado. Então você traz o que tem de bom lá da Europa de formação e junta com o que nós temos no Brasil para que nós pudéssemos transformar um atleta melhor. Um atleta que tenha um nível de habilidade que o brasileiro tem muito, tinha, agora até perdeu bastante, essa coisa nata e essa consciência do desenvolvimento do jogo, de composição de marcação, de saída, de passe, de movimentação, né? O pessoal fala, às vezes, aprender a fazer as tais linhas de marcação, enfim, tudo isso que o europeu faz muito bem, o europeu dificilmente erra passe, essas coisas, o brasileiro já tinha essas dificuldades. Então, o que aconteceu? Verdade. Começou a se entender que a verdade absoluta vinha da Europa. E aí, o processo aconteceu na base, dessa forma. Então, começaram a treinar jogadores da base como se treina profissional. Então, eram mini profissionais. E com isso, na minha concepção, logicamente, houve um decréscimo da qualidade do jogador. Tá? Antigamente, você pegava as seleções e tinham jogadores que eram convocados para a seleção e outros tantos não eram convocados e eram tão bons quanto aqueles. Hoje você já tem uma dificuldade. Se você falar um jogador habilidoso, craque, que
de repente, num jogo ele pode resolver a partida, se você perguntar para qualquer um, vão falar no Neymar. Verdade. Que foi o grande jogador na atualidade que tem essa característica daquele brasileiro nato que veio lá de trás. Então eu entendo assim, que tem dinheiro, tem investimento, lógico. Nós sabemos da dificuldade dos esportes, do futebol, por exemplo, e no interior, nas equipes menores, mas as grandes equipes têm um investimento e têm uma estrutura muito boa. Tá? Quando nós inauguramos o CT da entrada da cidade, lá, os meninos da vila, quando o doutor Marcelo fez a inauguração, nós fizemos um projeto social lá, que o doutor Marcelo queria um projeto social para receber esse pessoal lá da comunidade do Sabuó. E eu nunca me esqueço que eu estava lá na inauguração do CT, com o Gilberto Costa, com uma série de jogadores que jogamos junto. Aí eles olhavam para os jogadores da base dentro do gramado, aí eles falavam assim, nossa senhora, se nós tivéssemos esse material, bola, chuteira, meia, uniforme, dessa qualidade, lá atrás, nossa senhora, nós seríamos seríamos muito melhores, porque nós jogamos com um material totalmente complicado. O Célio, que foi jogador do Santos, inclusive falou, nesse dia, falou, Oca, a minha estreia no profissional, eu senti uma pontada no calcanhar, e eu joguei 90 minutos. Quando ele tirou a chuteira, era um preguinho que o roupeiro colocou para segurar a trava, e o prego estava furando o calcanhar dele. Só para ter uma ideia. Então, nessa questão de equipamentos. Então, eu falo, estrutura tem, os campos estão melhorando, uniformização, bola, equipes de profissionais, técnicos, preparadores de goleiro, preparadores físicos, fisiologistas, tem tudo. O que precisa é ajustar para do desenvolvimento das habilidades dessas crianças para o profissional. Hoje tem tudo, mas a qualidade, que é o material humano, caiu muito, né? Antigamente o material era muito bom e equipamentos em si que tem hoje não tinham, né? E tem uma outra explicação também. Por exemplo, aqui em Santos, seu pai com certeza sabe bem disso, Durval, né? Nós tínhamos muitos campos de várzea. Verdade. E a criançada vivia jogando bola na várzea, eu joguei também, desenvolvia, então aprendia as habilidades, desenvolvia, tinha aquela questão, porque a gente jogava naqueles campos da várzea, e também a praia também ajudava muito, porque tinham muitos campeonatos, coisas de praia. Eu lembro que a praia, por exemplo, de sábado, ficava de ponta a ponta, só com jogos de tudo que era idade. Então você tinha espaços onde as crianças se desenvolviam e acabavam indo para os clubes. Eu lembro que Campeonato Santista de Futebol, quando eu joguei pelo Portuário, tinham várias equipes. Então ficou fácil na época para o Santos, Portuguesa, Jabaquara, pegar essa garotada e ir trazendo e continuar o desenvolvimento. Hoje, o garoto aparece muito lá do futsal, pelo futsal. Então vai pelo futsal, nas escolinhas, começa a despontar, aí você faz a migração para o campo. Tá? Então também tem essa diferença. Mas o profissional precisa entender que precisa desenvolver a criança de uma forma diferente, para que ela chegue com uma qualidade técnica e uma qualidade tática, física, em boas condições para poder chegar no profissional no nível legal. Você acha que se o garoto hoje não aprender o suficiente ou não aprender o básico do beabá ali do futebol, o fundamento, quando ele virar profissional, ele vai ter que aprender? Será que ele aprende? Não aprende mais, né? Porque o problema é o seguinte, muitos profissionais falam que quando você trabalha fundamento, você mecaniza. Então, existem várias formas de você desenvolver fundamentos, tá? Então, você tem, que eu falei, desde o fundamento de passe, domínio de bola, trabalhar com a cabeça lista, uma outra coisa, desenvolvimento da lateralidade, ou seja, você ter dominância dos dois lados, para usar perna direita, perna esquerda, e assim por diante. Então, isso tudo tem que ser desenvolvido na base. Eu nunca me esqueço de uma época que teve um técnico que foi meu, chamado Cilinho, e outros tantos técnicos agora, Muricy e outros tantos falam, e falam a mesma coisa. Eu falei,
Esse jogador, quando chega no profissional, eu não posso perder tempo com ele ensinando a fazer um cruzamento, fazer um passe, a fazer um domínio de bola, entendeu? Ele tem que vir pronto para ir poder fazer o desenvolvimento coletivo pensando em profissional. Ele falou, às vezes nós perdemos muito tempo com coisa que eles já deveriam vir preparados da base, e muitas vezes não vêm. Tá? Então, essa é a grande dificuldade. Então, e uma outra coisa, desenvolver essas habilidades de uma forma bem lúdica, bem prazerosa, para a criança se sentir feliz jogando. Às vezes você vê um tipo de treinamento que você olha para as crianças, você não vê felicidade, você não vê uma leveza na criança. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava caminhando na praia, num desses dias de verão, mas já faz alguns anos, e eu ali perto do Canal 1, eu olhei um treinamento físico de criança de 10 e 11 anos de idade no Areião. Ou seja, crianças que tinham que estar aprendendo com bola, desenvolvimento com bola, fazendo treino físico de atleta profissional, com 11 anos. Então, eu deparei nesse caminho, por exemplo, com muitas crianças de 12, 13 anos com lesões graves musculares, coisas que a gente não via lá atrás. Por quê? Por causa dessa disparidade, desse tipo de preparação, na minha concepção equivocada. Entendeu? Então a criança tem que trabalhar com a bola, se desenvolver com a bola, estar feliz, dar condição para a criança criar, ou seja, desenvolver a criatividade. E lógico, com o passar dos anos, você vai trabalhando toda essa concepção que o esporte precisa da conscientização tática, tá? Que infelizmente, às vezes acontece assim, querem dar muita consciência tática com crianças de 10, 11 anos de idade. E não é o momento. O momento, na minha concepção, é um outro. Entende? Agora as crianças começam muito cedo. Eu tinha um aluno, ano passado, que ele tinha 2 anos. Ele começou com 2 anos, quando eu fiz a ficha de anamnese. Eu olhei aquilo lá, com 2 anos. Como assim? Um toquinho, né? Pra tu ver a fissura que o pai já queria que ele fosse jogador. Hoje ele tá com 5, 6 anos, alguma coisa assim. Maria já tem uma explosão boa e tudo, tem algumas dificuldades, mas ele mesmo falou pro pai, eu quero voltar lá para o professor porque é o único lugar que eu não tenho pressão. Ele não grita comigo, ele fala para mim joga o teu jogo, se você errar algumas coisas eu te corrijo. Porque tinha muita coisa que ele estava em 2 escolinhas, e nas 2 escolinhas acho que o pessoal não via isso, só mandava ele atacar, ele não soltava a bola. Eu falei, não, você tem que soltar a bola pro amiguinho, você não tá jogando sozinho, entendeu? Então eu parava, vai falar no ouvido dele, não gritava, aí ele falou pro pai dele, quero voltar para lá porque lá eu brinco, eu jogo, o professor corrige, mas eu tô de boa. Nos outros lugares, só pressão, complicado. Você vê, você falou 2 anos de idade, né? Agora o pessoal fala de chupetinha, mamadeira, não sei o quê. Então a criança, o que acontece? Ela vai, já entra naquele esquema de jogo, né? E aí ele entra, por exemplo, numa quadra de esporte, num campo, aí ele já começa a ver aquele ambiente que ele não é legal para uma formação de uma criança. E o pior, eu brinco muito com, às vezes, eu tenho contato com técnicos, tanto do futsal como do campo e tal, e nós brincamos muito que às vezes os pais eles ficam tão empolgados que às vezes, infelizmente, muitos desses pais, eles depositam a sua frustração na criança. E aí eles filmam, e aí nós brincamos, vai fazer o DVD para mandar para empresário. O moleque tem 5, 8, 10 anos, já quer dar na mão do empresário. Ó, esse aí vai ser o novo Neymar dos Santos e tal. E a criança, muitas crianças, elas acabam pegando um trauma tão grande que larga. E de repente são crianças que têm um baita de um potencial de desenvolvimento. Então entender que essa criança tem que ir para as atividades, lógico, vai se desenvolver, mas para estar feliz, para ser feliz. E aí você vai conversando com eles, vai brincando, vai mostrando, olha, presta atenção aqui, o que você acha? Se você fizesse um chute, você fizesse um passe para aquele que está mais próximo, o que você acha? Aí ele para, pensa, aí ele começa a fazer o seu próprio juízo, você abre o canal para ele, para que ele possa receber informação, refletir,
tomar as decisões. Essas decisões podem ser equivocadas, erradas, aí ele organiza de novo e é assim que ele vai se desenvolver. Não é você... O que acontece? Você trabalhar assim, você faça o que eu mando, só o que eu mando. Então ele vira um executor de atividade. E aí você limita. Que a gente fala, nós transformamos o jogador numa quadradinho. Né? Vai jogar bolinha quadrada, não uma bolinha redonda. Entendeu? Porque você fecha o campo de possibilidade dele. Quando você conversa com ele, orienta, troca ideia sobre possibilidade, ele faz assim, ó, ele enxerga mais aberto tudo. E aí ele toma as decisões. Aí você para de novo. Você acha que a decisão foi certa? Aí foi, não, é isso mesmo, muito bem. Mas por que você... Aí ele vai desenvolvendo, você vai conversando. Porque aluno em formação, crianças em formação, eles gostam disso. Eles gostam de atenção e de respeito também. Tá? Então, por isso é importante. E são concepções assim que nós temos que ter muito claras. Eu vou... Agora, por conta da pandemia, infelizmente, as aulas ficaram online, não teve mais nenhum tipo de campeonato, mas numa situação normal, nós vamos para muitas competições de colégio. E eu vejo coisas acontecendo em quadra de jogo, que no caso é o futsal, que você fala é um verdadeiro assassinato à criança. E começa na arquibancada da família e chega lá no banco de reserva. E às vezes é o contrário. Começa no banco de reserva com o professor e isso passa para a arquibancada, para fora da quadra. Entendeu? De repente eles começam a colocar na cabeça das crianças que quem está do outro lado, ele não é amigo, ele não é adversário, ele é inimigo. Entendeu? Aí distorcem tudo isso. E o clima, uma vez eu tive competição de sub-7, sub-8, eu fiquei, e o Santa Cecília, eu estava lá acompanhando junto aos pais e o professor na quadra. E a hostilização da arquibancada por parte de pais de outras foi tão grande que os nossos ficaram meio assim, falando, calma, vamos fazer a nossa parte, deixa lá, vamos cuidar dos nossos, vamos incentivar os nossos o tempo todo a aplaudir, não vamos berrar com eles, não vamos ficar dizendo o que eles têm que fazer, deixa que o professor lá na quadra cuida deles, e quando acabar o jogo, se ganhar, ótimo, se perder, ótimo, é assim mesmo, para que ele possa... Mas o cenário que se vê muito é uma coisa assim que eu falo assim, é digno de um processo criminal de formação de crianças. Verdade, complicado. Bom, professor, se passar aqui o tempo aqui, a gente vai lá para outro perfil, tá? Tá bom. Passa rapidão. Vou continuar aqui com as perguntas. Esquema. Uma pergunta aqui do Carlos, ele perguntou se você viu se tem algum esquema no futebol europeu diferente assim, ou algo que ninguém ainda não viu, né? Que agora tá esse clima de muito técnico vir para cá, ou adaptar que nem o Fernando Diniz. Que é um esquema novo, diferente, se dá para adaptar no futebol brasileiro. Eu acredito assim que todo esquema ele pode ser adaptado, né? Você tem referências muito boas, né, na Europa. Os clubes da Alemanha, por exemplo, a própria Espanha. Porque na Europa você faz um conglomerado de melhores jogadores do mundo, né, dos países, vão para a Europa. Tá? E aí você consegue desenvolver uma série de esquemas, né? E dá para você trazer para o Brasil, com certeza. O grande problema é quando você torna isso uma verdade absoluta. Na minha concepção, comentou sobre o Fernando Diniz, o maior erro do Fernando Diniz foi ter aquele esquema que ele não abriu mão em momento nenhum do esquema que ele acreditava. E hoje um técnico, para ter sucesso, ele tem que ter várias possibilidades de esquema para poder mudar numa mesma partida. Porque tem gente que fala, não, dependendo do adversário, o time vai jogar de um jeito. Mas às vezes, no mesmo jogo, com a mesma equipe,
há uma mudança na equipe adversária que você tem que observar e você fazer uma mudança de estratégia de jogo, ou de marcação, ou de saída de bola, entendeu? Então, o problema maior é essa questão. Por exemplo, qualquer esquema de jogo que se tenha, por mais perfeito que seja, você quebra esse esquema com a habilidade individual dos atletas brasileiros que eles sempre tiveram e nós estamos perdendo ao longo do tempo. Você pega um jogador muito habilidoso, eles fazem as marcações de linhas e tal. Se esse atleta habilidoso, numa jogada individual, ele driblar um ou dois, você destrói o esquema. Verdade. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo, o Brasil precisa ter essa consciência, né, tanto na seleção como nos clubes, de composição de esquemas táticos e tal, mas não pode perder a essência do jogador brasileiro, do atleta brasileiro. Então, tem esquemas, você vê agora nós vamos ter aí a final do Mundial, né? Você pega, você olha a composição e a movimentação dos jogadores dentro do campo, posicionamento, é uma coisa bem assim, acertada na saída. Muitas vezes o jogador pega a bola, ele já nem olha, ele já sabe que o atleta da equipe dele está saindo numa diagonal, que ele, sem olhar, ele já bate, já vai encontrar o jogador entrando, por exemplo, num contra-ataque. Então já existe um treinamento. E o europeu faz muito bem isso. O europeu já tem tudo mais ou menos programado. Mas tem um detalhe também. Hoje ninguém esconde nada. Né? Hoje com tecnologia, hoje com esse monte de profissional, por exemplo, lá no Santos você tem vários profissionais que cuidam da parte estatística, né? Ou seja, quando o Santos vai jogar com uma determinada equipe, seja na base ou no profissional, esse estatístico, ele já entrega para o técnico, entrega para os jogadores toda a característica da equipe adversária, desde forma coletiva até forma individual. Tanto é que até num exemplo mais curto, mais simples, por exemplo, numa penalidade máxima. Quando tem um jogo e tem uma penalidade máxima, o goleiro já sabe quem é o batedor da equipe ou os batedores, e sabe qual é o percentual de acerto deles no canto direito, no canto esquerdo, ou qual é a predominância que eles têm. Tá? Então, hoje, o esporte, de uma forma geral, e o futebol não é diferente, ele é muito estudado. Ele é muito estudado. O maior exemplo disso foi aquele 7-1 da Alemanha no Brasil, na Copa do Mundo aqui no Brasil. A Alemanha estudou detalhadamente cada situação dos jogadores e dos esquemas táticos. Marcou, fechou, armou sua transição, seu contra-ataque e acabou com o jogo em 2 tempos. Verdade. Entendeu? Então, assim, isso são coisas boas que o brasileiro, o técnico brasileiro, os profissionais que trabalham com futebol podem trazer. Agora, se eles conseguirem trazer isso que tem de bom e aliar com o que o brasileiro tem de bom, eu tenho a certeza absoluta que o Brasil vai evoluir nesse patamar. Né? Hoje nós falamos que não tem cego no futebol, né? Não tem, todo mundo joga. Né? Hoje não tem um favorito. Você vai ter uma Copa do Mundo, não tem favorito, porque igualou. Mas a qualidade do jogador brasileiro, ela é indiscutível e está sendo perdida nesse ponto. Então tem esquemas interessantes aí, sim, tá? O mundo está mostrando, né, as equipes. Então é uma questão de você estudar, trazer para o Brasil e adaptar para a melhor forma dos jogadores brasileiros. Isso pensando em profissional. E na base também, desde a formação, para que ele possa chegar no rendimento com uma condição de entendimento e não se perder tempo com coisas que ele deixou de fazer. Uma outra coisa importante, interessante que acontece no futebol, que o Brasil precisa evoluir bastante isso, é o entendimento dos jogadores no campo.
Ou seja, fazer a leitura na hora que está acontecendo o jogo. Quando o atleta vai perceber, já está 3-0 para o adversário. Aconteceu isso com o São Paulo recentemente, com o Fernando Diniz. Né? Por quê? Porque não há tempo de, por exemplo, o técnico enxergar e falar para os jogadores. Não há tempo, por exemplo, para o técnico esperar o primeiro tempo acabar para ir para o vestiário e avisar. Os atletas dentro do campo têm que ter essa leitura para poder se organizar. Aí a imprensa fala muito nas lideranças. Não tem que ter uma liderança, tem que ter várias lideranças com essa visão da dinâmica do jogo. É muito legal para nós que gostamos do esporte. Tem muita gente que é acomodada, né? Principalmente tem jogo na televisão. Tudo bem, agora, por conta da pandemia, não se pode ir em estádio. Mas a melhor coisa que tem para quem gosta de futebol é ir para um estádio de futebol, ficar num lugar alto e ficar de cima vendo a movimentação das duas equipes. Eu fiz um tempo aí, um período comentando jogos na TV Santa Cecília e também para uma rádio local. E eu ia para os jogos, eu sempre gostei, mas de cima você vê a movimentação das equipes, tanto de uma como de outra, é uma coisa fantástica que você, pela TV, você não consegue enxergar. Então, o profissional do esporte, ele tem que estar não só pegando principais lances, jogada de jogador, mas entender e ver em loco isso, para poder, de fato, entender como é que funciona esse mecanismo de sistemas de jogo, movimentação. Às vezes a equipe recua propositalmente para provocar uma transição e um contra-ataque mais rápido. Então, tudo isso é pensado e às vezes não é percebido. Verdade. Acho que o próprio jogador lá tem que, né? Estavam fazendo. São Paulo tá saindo aquela saída deles, né? Aí os caras fazem a linha alta. O que eles têm que fazer? Vão mudar o esquema. O técnico tá falando lá, vamos fazer isso. Vai com a saída. Não sai com a saída, não. Dá um chutão. Eles mesmo tem que falar e se o técnico. Ignora o técnico. Porque se eles ficassem sempre que eles só ficavam no mesmo esquema. Mas os próprios jogadores vão mudar o esquema porque não tá dando certo, vai perder. Acho que o time não tinha perdido a liderança, né? Você sai numa marcação alta, vê que não tá dando certo, você baixa. Aí depois você pode tentar de novo, mas você tenta, dentro do campo, no comando, você fala, não vamos subir não, vamos segurar aqui, vamos esperar vir um pouquinho mais. Ou agora vamos, entendeu? Então, assim, porque é difícil, desde a época que eu jogava, a gente, e hoje vê muito claramente por causa das câmeras da televisão, você vê um técnico se esgoelando no campo, né? E eu vou te falar, a única pessoa, uma das poucas pessoas que consegue ouvir o que um técnico está falando, é o lateral, que corre ao lado dele. Porque dentro do campo, eu digo assim para você, eu fui goleiro. Eu não conseguia ouvir técnico gritando. Às vezes a gente até percebia ele gesticulando, não sei o quê, mas você não consegue. Tá? Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu era assim. Entendeu? E eu não acredito que seja diferente. Por mais que os estádios hoje estejam vazios e a voz chegue mais fácil. Né? Mas é muito complicado essa questão de você ficar... Você não pode ser desobediente ao técnico, mas você também não pode só ouvir o técnico. Por quê? Verdade. Porque lá dentro a dificuldade é diferente, às vezes, de quem está vendo de fora. De repente, a cara que está marcando fala, eu estou sobrecarregado aqui, recua um pouco mais, ajuda aqui na marcação. Ó, lateral, você me ajuda aqui, fecha um pouquinho mais, o zagueiro, enfim. Então, essa dinâmica, ela acontece dentro das 4 linhas. E não adianta, lá fora é bem complicado. Por isso que tem os treinamentos, por isso que tem as orientações, porque você, quando vai para um treinamento e vai para uma preleção e faz uma análise tática da equipe adversária, você já entra em campo entendendo quais são as possibilidades que eles podem fazer e o que nós temos que responder.
Mas às vezes fala, pô, tá vindo uma coisa diferente aí. Então você na hora tem que tentar ajustar. Você pode até conversar. A coisa mais assim legal, saindo um pouco do eixo do futebol, que é o maior exemplo que eu acho que nós tivemos no esporte brasileiro, chama-se voleibol. O voleibol, ele evoluiu de tal ordem que vocês, quem assistiu uma partida de voleibol já há algum tempo, às vezes você vê um pedido de tempo do técnico, né? Os jogadores, às vezes quem menos fala é o técnico. Os jogadores conversam entre si. Os jogadores às vezes vão para o técnico e falam, isso não está dando certo, vamos tentar fazer isso? Aí o técnico fala, vamos lá. Então você prestem atenção num jogo de voleibol de alto rendimento, vocês vão ver que as soluções não saem só do banco de reserva, saem dos jogadores. Às vezes dos jogadores que estão no banco, dos jogadores que estão jogando. Então vocês veem que é uma grande reunião onde todo mundo interage. Às vezes o técnico fala, para, agora sim. Mas você vê que há uma liberdade por parte da comissão técnica para que os jogadores possam se manifestar. Por isso que quando termina um jogo de voleibol e você vai ouvir uma entrevista, independente de ganhar ou perder, ele vai falar assim, olha, vencemos e tal, mas nós falhamos na recepção, deveríamos ter forçado um pouco mais o saque. Quando você perde, você pega um jogador, ele mapeou tudo o que aconteceu dentro da partida de coisas boas e coisas ruins, que precisam ser repensadas. E não chegou nem na entrevista do técnico. Então você vê um nível de cultura, de maturidade, de conhecimento desses atletas do voleibol. Por isso é importante o futebol seguir esse exemplo também. Porque é importante. Tá? Então, nesse sentido que nós temos que evoluir. Fazer mais uma pergunta aqui, a gente vai lá para outro perfil. Se tiver algumas outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui uma... A Luana perguntou o que você acha sobre essa invasão dos técnicos gringos agora no Brasil. Olha, eu entendo que o primeiro ponto dessa invasão dos técnicos vindo de fora, eu começo a dizer que primeiro é um desespero de causa porque começou a acontecer uma falta de credibilidade em quem está aqui. Mas não que isso seja ruim. Pelo contrário, eu entendo que isso é muito positivo para os técnicos do Brasil, porque provocam nesses técnicos uma reflexão. Opa, está vindo muita gente de fora. Por quê? O que está acontecendo? Será que nós estamos estudando e nos aperfeiçoando da forma que tem que ser? Será que a nossa forma de comandar uma equipe está correta? Então, quando acontece isso, automaticamente, para quem tem consciência, tem que parar e pensar. Eu brinco, por exemplo, na educação que eu atuo hoje, a melhor coisa do mundo é eu ter, por exemplo, um estagiário que venha perguntar muito, ou ter um professor que goste de correr atrás, de estudar e tal, porque isso, sabe o que faz? Me tira do comodismo. Porque às vezes o professor, o técnico, ele se acomoda numa situação. E, em alguns momentos, o técnico brasileiro ele acabou se acomodando em situações. E aí, os resultados estão aí. A cultura do futebol brasileiro também é uma cultura também que precisa mudar. Esse negócio de ficar um clube de futebol tendo 3, 4 técnicos num ano, tem que mudar. Então tem que começar lá da direção, da questão de gestão profissional, até o gramado. Só que assim, cada um tem que fazer uma autorreflexão primeiro, porque não adianta você apontar para os outros e falar e criticar porque está vindo gente de fora. Não, primeiro, opa, o que está acontecendo? Por que os técnicos brasileiros estão perdendo espaço? Identificou, e aí, reciclagem. Hoje nós temos cursos na CBF, tem uma série de coisas, técnico nível B, nível A, nível C e tal, mas acho que precisamos mais. E precisamos dessa reciclagem. Essa reciclagem, a gente só consegue... Por que o futebol no mundo igualou? Porque eles foram buscar os melhores jogadores e levaram para a Europa. E aí começou a ter uma evolução
nos países. Num momento lá na Itália, por exemplo, há muito tempo, muitos anos atrás, teve um problema sério, que eles só contratavam estrangeiro e não davam chance para os italianos. Mas aí eles começaram a mudar para que os italianos pudessem jogar e ter essa interação. E aí há uma evolução. Então, por exemplo, teve o São Paulo no Santos, né? O Jorge lá no Flamengo e assim por diante. Os técnicos, na minha concepção, os técnicos assistentes técnicos brasileiros, técnicos da base desses clubes, tinham que grudar nesses caras para saber por que esses caras estão vindo tão diferencial. Qual é o diferente desse pessoal? E trazer isso para ti e evoluir. Estudar, se preparar, se dedicar. Então eu entendo que isso é um processo. Nós já tivemos uma situação de muitos técnicos também no Brasil e ir para fora, principalmente para a Arábia. Ainda tem isso. Mas o técnico brasileiro ele tem perdido um pouco o mercado, e eu entendo por causa dessa questão de capacitação e qualificação. Ou seja, você acabou de se formar em educação física, né? Daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, você não vai ser o mesmo que saiu da faculdade, porque você vai ter que estudar, evoluir, buscar novas possibilidades. Eu não sou o mesmo nunca. Cada ano que passa, nós temos que mudar. Porque se você se acomodar, você fica um profissional limitado e você perde o mercado. Então, talvez uma certa acomodação nos técnicos brasileiros tenha proporcionado a isso. Então, isso é um sinal de alerta para que o técnico brasileiro provoque uma mudança. Entende? Verdade. Isso aí. Bom, professor, vamos encerrar aqui nesse perfil. A gente vai lá para o Personal Psicocare número 1. Deixa eu deixar aqui. Galera. E aí a gente começa lá de novo, tá bom? Já vou encerrar isso aqui. Valeu, galera. Quem ficou aí até agora. A gente está indo lá para o Personal número 1. E a galera acompanha lá o próximo tema. Valeu!